Amém. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Amém. Bom dia aos irmãos e a paz do Senhor, aqueles que estão em casa, assistindo aí através do Facebook, também do Instagram. Seja bem-vindo ao momento onde nós vamos compartilhar da palavra de Deus. E você que está em casa, já conversei aqui com os irmãos, você pode abrir a sua Bíblia em Salmo 81. Faz parte da nossa leitura de hoje. Hoje nós finalizamos o livro de Isaías e também lemos o Salmo 81. Então, você pode abrir sua Bíblia para poder acompanhar essa leitura. Mas antes de nós lermos, nós vamos primeiro orar. Nós vamos pedir para que o Senhor realmente fale aos nossos corações nesse momento, porque é um salmo muito precioso e tem muitas palavras do Senhor a nós aqui, aos nossos corações. Então, vamos orar. Pai, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos deu. Te louvamos pelo privilégio que temos de ter a Tua palavra, Senhor Deus, de podermos meditar nelas, recebermos da graça do Senhor através da Tua palavra, Senhor. Amém. Eu peço a Tua bênção, Pai, para este momento onde nós vamos compartilhar e meditar na Tua palavra. Que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Deus, ministrando, Senhor Deus, a Tua vontade, a Tua verdade, para que possamos ouvir e praticar, Pai, a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, o tema escrito na Bíblia aqui, não sei como está aí na sua Bíblia, né? Algumas versões podem diferenciar um pouco, mas na minha Bíblia o tema deste salmo está escrito exortação a louvor e a obediência. Então, eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui já receberam uma exortação? Às vezes a gente confunde um pouco exortação com uma bronca, né? Com uma chamada de atenção. Mas a exortação, ela tem um sentido um pouco diferente, apesar de que acaba abrangendo muitas vezes algumas coisas, mas a exortação, assim, se a gente for olhar no dicionário mesmo, ela quer dizer encorajar, conselho, advertência. E na Bíblia, a exortação, a palavra no sentido bíblico, não muda muito, mas acrescenta mais algumas coisas. Então, a exortação, no sentido bíblico, fala sobre testemunhar, fala chamar, afirmar solenemente, avisar, e também tem admoestar, acusar e protestar contra uma advertência. Então, nós vimos que a exortação, ela vai trazer esse sentido de nos chamar a atenção para alguma coisa que às vezes não está muito legal, porque ela vai nos ensinar a caminhar, talvez, no sentido certo, no sentido correto. Então, quantos aqui já levaram uma exortação, né? Eu fiz essa pergunta, provavelmente você em casa, se você já levou uma exortação, você pode colocar aí nos comentários também a sua experiência com relação a isso, porque a exortação, ela é para nos abençoar, né? Dependendo de onde vem essa exortação, certamente é para abençoar a sua vida, para te ajudar a caminhar. E aqui não é diferente. Aqui nós vamos ver no Salmo 81, a exortação, né? Você pode colocar como tema desse devocional que nós vamos meditar agora, exortação ao povo de Deus. Então, esse Salmo 81, ele praticamente foi dividido em duas partes. Primeiro, quando eu estava lendo aqui, eu vi Asaf falando ao povo. E depois eu vi Deus falando ao povo. Então, no comecinho ali do versículo 1 ao versículo 5, parece que Asaf, o salmista aqui, que compôs esse canto, ele coloca ali para que o povo possa realmente louvar ao Senhor. Vamos ver aqui na leitura, no versículo 1. Vamos acompanhar aqui do versículo 1 em diante. Então diz assim: cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Versículo 4. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Então ali ele está falando para o povo, então, louvar ao Senhor. E ele vai dizendo nesses versículos que nós lemos, que
esse louvar ao Senhor, esse festejar, esse convite, esse conselho que Ele está dando, essa advertência, é para que possamos louvar ao Senhor que nos livrou, né? Então nós vamos ver aqui no restante dessa leitura, é aquilo que nós vamos meditar agora, são o conteúdo dessa exortação ao povo de Deus. Então, o conteúdo dessa exortação, o que está dizendo sobre essa exortação aqui neste salmo, em primeiro lugar, como nós lemos agora, foi uma convocação de Asaf ali ao povo para louvarmos a Deus. E como nós lemos, né, Asaf foi colocando ali algumas coisas para que o povo pudesse louvar. Venha, vamos louvar a Deus. E ele falou sobre instrumentos, falou também que era algo que Deus tinha deixado para o seu povo, para que eles pudessem sempre lembrar de louvar ao Senhor. E nós vamos ver agora os motivos pelo qual louvar ao Senhor dentro dessa convocação. Então, primeiro ponto, convocação. Então, quais foram os motivos que Asaf estava fazendo com que o povo pudesse vir louvar ao Senhor, relembrar, e lembrando, né, que algumas semanas atrás eu ministrei sobre louvar, né, a Deus, sobre Salmo, se eu não me engano, 65, e falava que louvor é a forma de gratidão. Então, aqui ele estava levando o povo a lembrar aquilo que Deus já fez de forma de gratidão ao Senhor. Então, no versículo 6 e 7, nós vamos ler aqui a continuação deste salmo, e ele fala: livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Então aqui mostra que o povo foi salvo, o povo foi liberto, e quando eles clamaram, Deus ouviu. Então isso é motivo de ser grato ao Senhor, porque o Senhor os salvou, o Senhor os libertou. E eu faço a mesma pergunta para vocês que eu fiz algumas semanas atrás: qual o motivo que você tem de louvar ao Senhor? Aqui Asaf está trazendo isso à memória do povo. Mas e nós? Qual o motivo que nós temos de louvar ao Senhor? Nós também somos convocados a louvar, a sermos gratos ao Senhor e olhar para os grandes feitos que o Senhor já fez. Esse povo ele estava sofrendo no passado e Deus ouviu o clamor deles no momento de aflição, no momento de angústia, e Deus os libertou. E isso é motivo de gratidão. Nós talvez não fomos libertos de um faraó, mas nós fomos salvos e libertos do império das trevas por meio de Cristo Jesus. Isso é motivo de louvarmos e glorificarmos ao Senhor todos os dias. E esse é um convite a nós, essa é uma convocação a nós, de louvarmos e engrandecermos ao Senhor. Por isso que é tão importante, às vezes, o momento de estarmos juntos em comunhão, né? Vocês, irmãos que estão acompanhando online, como a gente sente falta de vocês para estarmos aqui louvando e cultuando ao Senhor, porque todos nós temos motivos de louvar ao Senhor. E é tão legal quando aqui tem essa convocação do povo de Deus a louvar e a glorificar a Deus. Você faz falta, meu irmão, mas não deixe de louvar e glorificar o Senhor onde você está também. Porque é muito importante olharmos para o Senhor e relembrarmos dos seus grandes feitos pelas nossas vidas. Vamos continuar aqui mais um pouquinho sobre o conteúdo dessa exortação. Então, nós vimos que o primeiro conteúdo é a convocação. Convocação para quê? Para louvar ao Senhor. E aí os motivos de louvarmos ao Senhor é porque Ele nos salvou, Ele nos libertou. Esse é o nosso Senhor. O segundo conteúdo dessa convocação já fica um pouco mais sério, assim, né? Ao meu ver. É algo que já foi mexendo assim comigo. É a advertência. O segundo conteúdo dessa exortação é a advertência. E nós vamos ver então no versículo 8 e o versículo 9. Diz ali então: ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Versículo 9. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes ante Deus estranho. Então aqui já é uma advertência de Deus ao povo, falando então para o povo não se prostrar a Deus alheio, né? Não receber no meio entre eles um Deus estranho. E eu fiquei meditando nisso aqui,
Sim, poxa, mas hoje nós não temos deuses, né? Na nossa cultura não tem. Mas nós temos coisas ou pessoas que colocamos como deuses. O nosso país é um país idólatra. Então, eles colocam muitas coisas e pessoas que morreram como deuses, como objetos de adoração. E essa convocação, essa advertência que Deus trouxe ao povo ali, Ele traz a nós também, porque a palavra de Deus ela é viva e ela serve para os nossos dias, ela é atualizada. E a gente pode ver no mundo, a gente pode ver as situações que têm acontecido, quantas coisas não têm tomado o lugar de Deus. Tudo aquilo que a gente coloca em nossas vidas, que tem tomado o lugar de Deus, isso é um Deus, isso é um ídolo nas nossas vidas. E essa é uma advertência que Deus trouxe ao povo. Não coloque deuses estranhos no meio de vocês. Não se curvem aquilo que não foi pelo qual eu criei vocês. Deus criou o povo para um relacionamento com eles. Mas então o que estava acontecendo? O povo estava novamente se distanciando de Deus, adorando outros deuses, se prostrando e se rendendo a outros deuses. E agora eu quero trazer novamente para as nossas vidas. O que tem tomado o lugar de Deus na minha vida, na sua vida? O que tem tomado, o que tem ocupado a nossa mente, o nosso coração? Às vezes a gente coloca outras prioridades em nossas vidas que acabam tomando completamente o lugar de Deus. Às vezes é família, às vezes dinheiro. Eu digo até mesmo a pandemia, porque às vezes a gente exalta tanto a pandemia que deixa ela tomar o lugar de Deus, da confiança em Deus. A gente acaba sendo tomado pelo medo e deixamos de confiar muitas vezes no Senhor. Então, o que tem tomado em nossas vidas o lugar de Deus? Aqui foram esses deuses estranhos e Deus está advertindo. Então, tome essa palavra para você, para nós. Deus está nos advertindo, Ele está dizendo aqui. Então, Ele está nos avisando, não coloque, porque o que Deus tem é muito melhor. O que Deus tem, o que Deus quer para as nossas vidas é muito melhor. Então, nós vimos o conteúdo dessa exortação. Em primeiro lugar, convocação. Segundo lugar, advertência. E em terceiro lugar, nós vemos a acusação. Nós podemos ler novamente ali o versículo 8. E nós vamos entender um pouco sobre essa acusação aqui. Fala assim: ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses. Versículo 11 agora. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Nós vamos pular agora para o versículo 12, a parte B, que diz assim: siga os seus próprios conselhos. Então, nessa acusação, nós vemos que eles não escutaram a voz de Deus. Não escutaram a voz de Deus e seguiram os seus próprios conselhos. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, nós somos totalmente direcionados por nós mesmos. E nós sabemos que quando nós não temos a direção do Senhor, quando nós não ouvimos a voz do Senhor e seguimos o nosso próprio caminho, o final dele é a morte. Porque Deus é a vida, o caminho do Senhor é a verdade, é a vida. E nós sabemos que quando seguimos os nossos próprios caminhos, não há salvação, porque nós não podemos nos salvar. A salvação está em Jesus. E nós precisamos voltar a ouvir a voz de Deus. Eu li uma frase essa semana que diz assim, que a igreja, e a igreja eu digo, a igreja somos nós, mas o povo de Deus, ele deixou de caminhar ouvindo a voz do Senhor. Essa semana nós fomos ministrados pela palavra do Senhor através da vida do Kiko, sobre buscarmos a renovação. O Senhor nos renova. Nós precisamos voltar a ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos. E aqui o povo deixou de ouvir a voz do Senhor. E então caminharam nos seus próprios caminhos, aquilo que eles achavam que era melhor. O melhor está em Deus, o melhor está em Cristo Jesus. E esse é o desejo de Deus para nós. Isso é promessa do Senhor para nós.
Jesus é o caminho, Ele é a verdade. Vamos caminhar nele. Busque todos os dias caminhar no Senhor. Isso é algo que nós precisamos vencer naquela batalha contra o nosso eu, contra o pecado. Então, não deixar de ouvir a voz do Senhor. E nós sabemos qual é o caminho para ouvir a voz do Senhor, né? Minha avó dizia, né? Joelho no chão, jejum e oração. É o caminho de ouvirmos a voz do Senhor. Então, não vamos ser desses que deixaram de ouvir a voz do Senhor e caminharam segundo os desejos dos seus corações. Amém. Então, nós vamos ver aqui agora, nós vimos a convocação, nós vimos a advertência, nós vimos a acusação e agora nós vamos ver a consequência dentro dessa exortação. Versículo 12 agora, que nós já lemos, mas agora a parte A. Diz assim: assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Então a consequência ali foi eles deixaram de ouvir a voz de Deus e então começaram a caminhar segundo a teimosia do seu próprio coração. O como nós somos teimosos, né? E a gente às vezes nem se dá conta. Uma vez disseram para mim: Lídia, você é teimosa. Eu falei: não sou não. E depois eu fui percebendo, né? Lídia, o que você acha de fazer assim? Não, assim é melhor. Lídia, mas assim, não, assim é melhor. E aí quando eu fui ver realmente a outra forma era melhor, mas a minha teimosia de insistir no que era melhor. Nós somos teimosos e às vezes a gente se dá conta e às vezes não, mas nós somos teimosos porque o nosso coração, ele é enganoso. Nós sabemos que em Isaías 17:10 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Esse é o nosso coração. Agora imagina você caminhar segundo o seu próprio coração. Quanto de engano não vai ter nas nossas vidas. O quanto nós estaremos cegos pensando que estamos vivendo algo que é bom e agradável, mas não é, porque o nosso coração é enganoso. E como eu falei, a verdade, o melhor caminho está em Jesus. Vamos continuando aqui sobre a exortação, o conteúdo dessa exortação de Deus ao povo, ao seu povo. Então nós vimos em primeiro lugar a convocação, segundo, a advertência, terceiro, a acusação, 4, a consequência. Deus deixou de estar com eles porque eles estavam caminhando na teimosia do próprio coração. Mas, meus irmãos, como eu falei, nosso Deus, ele é misericordioso. E para tudo isso nós temos a solução. Então o quinto ponto é solução. Ele vai nos advertir, ele vai nos aconselhar, ele vai nos mostrar pelo que nós estamos sendo advertidos, mas ele traz a solução. Ele não vai nos deixar vagando sem rumo depois de nos advertir. Ele vai trazer a solução, porque esse é o nosso Deus. Então nós vamos ler o versículo 10. Diz assim: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Nós vamos pular agora para o versículo 13. Diz assim: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Versículo 16. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Então a solução, como ele diz aqui, abre bem a tua boca e eu te encherei. E também versículo 16 que fala sobre andar, no versículo 13, sobre se o povo andasse nos caminhos. Então a solução é abrirmos a boca. Quando a gente fala de abrir a boca, nós falamos também sobre confessar, buscar, se render. E aí ele fala também: se andasse nos meus caminhos, então a solução é abrirmos, é nos confessarmos, é então clamar ao Senhor e andar nos seus caminhos. Quando eu li esse versículo que fala, abre a boca e te encherei, a cena que me veio na minha cabeça foi de quando eu estava lá na aldeia, a nossa avózinha lá na aldeia, a esposa do cacique, ela ganhou 2 filhotinhos, assim, já estava sem pelo nem nada, era bem pequenininho mesmo, de papagaio. Eram 2, era
quase assim, eu lembro que eu coloquei na mão, ficou desse tamanho, assim, bem pequenininho. E eles ficavam com fome, o que eles faziam? Abriam bem a boca, né? E faziam uns gritinhos, né? E eles não sossegavam enquanto não colocava comida dentro deles. Tão pequenininho. E ali eu vi ela preparando o que ela ia dar de comida para eles, né? Preparando ali a mistura. E eles desesperadamente como é que é o nome? No cestinho que ela fez para eles. E eles abrindo a boca desesperadamente ali, fazendo uns barulhinhos, e eu fiquei olhando. E quando eu vi o tamanho do potinho era muito grande, eu ficava falando para ela, mas vai caber tudo isso? Porque eles são desse tamanho. Ela, sim, eles têm a boca grande para poder, então, entrar mais comida. E assim, eles vão ficando fortes. Então, ela foi colocando a comida ali. E eu pensei, bom, eu acho que uma mãozada já foi suficiente. Nada, os bichinhos continuaram. E aí ela foi dando até que isso aqui deles ficou enorme, né? E foi quando eles pararam de ficar abrindo a boca ali, pedindo. E eu lembrei muito dessa cena, quando fala aqui no versículo, né? Abre a boca e eu te encherei. Deus, Ele quer nos encher. Deus, Ele quer colocar mais dele, mas para isso tem a nossa parte. Abrirmos a boca, clamarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor, porque Ele tem muito para derramar sobre as nossas vidas. Não é só um pouquinho, é muito. Ele tem muito para derramar sobre as nossas vidas. Então essa é a solução diante de toda essa advertência. Abrirmos a boca, clamarmos, confessarmos, buscarmos ao Senhor. Quantas vezes Ele não disse aqui, se meu povo me escutasse. A gente precisa ouvir a voz do Senhor. E Ele quer derramar do seu amor, Ele quer derramar da sua graça, da sua vontade. Mas nós precisamos clamar, abrir as nossas bocas diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, para Ele nos encher de uma tal forma que aquilo irá transbordar para que outros sejam alcançados e abençoados através da minha e da sua vida. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje. E como conclusão, eu quero finalizar com esse mesmo versículo que nós acabamos de ler, versículo 10. Eu sou o Senhor, teu Deus. E isso me chamou muita atenção, porque Ele não falou assim, eu sou o Senhor, o Deus. Mas Ele disse, eu sou o Senhor, o teu Deus. Isso quer dizer que Ele é um Deus de relacionamento, Ele é um Deus pessoal, Ele é o nosso Deus. E por isso que Ele está aqui mais uma vez, através da sua graça e misericórdia, nos aconselhando, nos advertindo, nos mostrando onde nós precisamos corrigir, onde nós precisamos voltar aos caminhos dEle. Porque Ele é o nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Ele é um Deus que tem esse relacionamento através da vida do seu Filho, Jesus Cristo. Nós temos esse privilégio de termos esse relacionamento com Deus. Então Ele disse, eu sou o Senhor, o teu Deus, aquele que cuida de você, aquele que te alimenta quando você clamar e pedir. Esse é o nosso Deus e Ele irá nos sustentar. E Ele fala ali no versículo 16, eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Esse é o nosso Deus. Ele tem o melhor para os seus filhos. Esse é o teu Deus. Esse é o meu Deus. Vamos clamar, vamos voltar aos seus caminhos, vamos deixar a teimosia dos nossos corações e vamos olhar para Ele com motivos de louvor e clamar, Senhor, eu quero mais, enche-me. Eu quero muito mais, enche-me, até que eu fique totalmente saciada e possa transbordar da Tua graça a outros. Amém. Vamos orar? Senhor, nós Te louvamos pela Tua palavra que nos exorta, nos ensina, nos adverte, nos aconselha. Muito obrigado, Pai. Nós vimos tantas verdades hoje na Tua palavra, Senhor, e nós precisamos voltar os nossos olhos para Ti em arrependimento. E muitas vezes colocamos situações ou coisas ou pessoas no lugar que não é devido. O Senhor merece toda a honra e toda a glória. Trabalhe em nossos corações, Senhor Deus, nos ensina
a olhar para Ti, Pai. A pegar essa exortação como prova da Tua misericórdia e amor e olhar para o Senhor, o nosso Deus, que quer nos encher, que quer cuidar de nós, que quer nos livrar da teimosia do nosso próprio coração. Oh Deus, em nome de Jesus, livra-nos de nós mesmos, papai. E faça-nos olhar para Ti, Senhor, o nosso Deus. Aquele que nos salvou, aquele pelo qual nós temos motivos de louvar e agradecer, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Eu abençoo a vida dos meus irmãos que estão, Senhor Deus, aqui, aqueles que irão assistir. Aviva a Tua palavra nos corações, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de meditar e aprender com o Senhor todos os dias, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Graça e paz do Senhor. Amém.